Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então vamos aproveitar essa energia tão gostosa que veio das músicas que foram tocadas. Ligar um pouquinho essa luz azul. Antes eu gosto sempre de lembrar que esse momento aqui, até para a gente ir acostumando a ter uma postura também, esse momento não é apenas um momento de palestra. Esse é um momento de um tratamento que acontece e que, se a gente se colocar receptivo, a gente pode auxiliar ainda mais esse tratamento. Então eu convido a cada um, com a intencionalidade mesmo, colocar essa intenção e entrar em contato no seu coração. O que você veio buscar? Você veio buscar paz? Você veio buscar saúde, harmonia? O que você veio buscar? Entra em contato com isso, com essa energia. Aqui nós não conseguimos enxergar, né? Quem tem mediunidade mais extensiva. Esse lugar ele é preparado. Nós somos preparados também quando a gente vem ao centro espírita. E nesse local acontecem desligamentos de energias que são desnecessárias, de formas pensamento que às vezes a gente carrega durante a semana inteirinha, de energias pesadas. Às vezes alguns irmãozinhos também nós trazemos para cá, para que eles sejam tratados. Nada é por acaso. E essa situação de desligamento não acontece somente quando a gente recebe o passe. Muitas pessoas às vezes associam. Pode ser também. Mas muitas vezes, muitos irmãozinhos são trazidos para cá até para ouvir, participar também da palestra. E através das palavras, muitos insights podem ser feitos, muita intuição, os nossos mentores podem se comunicar conosco. É um momento onde a gente pode se desligar de toda a energia lá de fora, de toda a preocupação, de tudo aquilo que está atribulando sua alma e estar aqui, presente. Então eu convido, diante disso, para que cada um esteja realmente presente, se coloque presente, entregue nesse momento onde nós vamos fazer a oração, entregue suas preocupações, entregue suas tensões, busque, coloque intencionalidade naquilo que você veio buscar, fique aberto, receptivo, pode vir intuição, de repente alguma coisa da palestra pode chamar a atenção, enfim, N formas que a vida, a espiritualidade tem de se comunicar conosco. Então eu convido, vamos todos fechar os olhos, aproveitando as vibrações tão harmoniosas, provindas dessas músicas, desse momento. Vamos imaginar Cristo, sentir a presença dele nesse instante, rogar a sua proteção, rogar a sua luz, rogar a sua condução. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós reunidos em teu nome. Rogamos a sua presença amorosa, que possamos senti-la nesse local, que possamos sentir em nosso ser, sermos tocados com essa energia tão maravilhosa. E que tudo aquilo que viemos buscar, que se for do nosso merecimento, traga-nos, Senhor. Auxilia-nos a ter as inspirações, a nos conectar com o alto, a proceder ao tratamento que cada um de nós merece e veio aqui buscar. E que essa noite de hoje possamos nos colocar receptivos para aprendermos um pouquinho mais, entrarmos mais em contato com a espiritualidade superior. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade e rogamos a tua proteção hoje e sempre. Que assim seja. Então, voltando aqui,
Essa lição de hoje, ela vem do capítulo 150 do livro Pão Nosso. Eu também gosto de lembrar, esse livro, ele é um livro que quem psicografou, né, é o Chico Emmanuel, que foi o espírito. Eu não sei se todas as pessoas aqui conhecem esse livro. Ele é um livro ele é um livro de vários capítulos, são capítulos curtinhos, e ele é sortido, né? São vários assuntos que existem nele. Ele é um excelente livro para a gente usar como apoio para a gente fazer o nosso culto no lar, para a gente poder falar um pouquinho, né? Abrir aleatoriamente, ou então numa sequência, como a gente faz aqui com as palestras. Ele também é muito bom para a gente ler antes de dormir, para a gente ter um preparo, para a gente quebrar às vezes, né, no nosso dia a dia, às vezes é muito corrido, a gente chega em casa, não se prepara direito. Então ele é bom porque ele vai nos ajudar rapidamente a nos conectarmos com uma energia melhor, para que a gente possa ter um sono melhor e muitas vezes até se a gente se disponibilizar e pedir, como foi colocado, como eu coloquei aqui, a gente usar da nossa intencionalidade, né, do nosso livre-arbítrio, usar de uma maneira adequada e intencional, pedir orientações, pedir para que a gente possa se conectar com essa energia. Então, é um livro muito bom para a gente poder ter ao lado como um recurso. E esse capítulo, ele se chama É o Mesmo. Esse que é o livro, gente. E aí, às vezes, Emmanuel traz nesse livro, às vezes o próprio capítulo a gente já deduz, né, o que é a lição. Esse não, esse ele não trouxe tão clara. Mas ele baseou essa lição numa fala de Cristo. Na verdade, de um trecho do Evangelho de João, que é do capítulo 16 ao 27, aonde que Cristo está nos últimos momentos dele, está reunido com os apóstolos na ceia, e ele está falando, né, com seus discípulos, com os apóstolos, e aí, em dado momento, ele fala, pois o mesmo Pai vos ama. E aí eu trouxe algumas anotações, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Nesse trecho, que eram muitos, né, não quis trazer para não ficar demais, o que ele quer dizer aqui é que a gente pode dar o nome que for para Deus. Ele é nosso Pai. É o mesmo Pai. É o mesmo Pai de Jesus, é o mesmo Pai para nós. E ele também, nessa lição, ele traz para os apóstolos que ele não é um filho predileto. Ele não foi o filho que tinha privilégios. Ele não era um filho que Deus gostava mais do que os outros. Nós, né? Não existe esse privilégio. Deus é Pai. E Ele é Pai nosso, Pai daqueles que a gente julga como inimigos, Pai daqueles irmãos que a gente até questiona, fala, meu Deus, como assim? Ele é Pai de toda a criação. E não existe privilégio, não existe diferença entre nós para Ele. Então, Cristo vem dizer, é o mesmo Pai. Não crie idolatrias. Eu sou como se fosse um intermediário. Eu trago para vocês, né, a palavra de Deus, como um espírito puro, um espírito que já atingiu um grau de evolução gigantesco, que está lá, né, que consegue sentir completamente, que consegue, a comunicação é outra, nós precisamos de intermediário, nós ainda não temos, estamos bem longe, né, de conseguirmos nos conectar com Deus, precisamos
E Cristo se dispôs, inclusive, como o irmão mais velho, um irmão que já tem essa condição de vir aqui no nosso planeta, baixar a sua energia, reduzi-la e passar por tudo aquilo que ele passou, deixar a palavra dele para que a gente pudesse segui-la, as lições, mas não como alguém que fosse o predileto, preferido. É alguém que caminhou um pouco mais do que nós. Alguém que estabeleceu, que desenvolveu um conhecimento, mas que também não foi à toa. Cristo, ele bate nessa tecla, falando que ele é o mesmo, como numa exortação. Não existe diferença entre nós. Então, não existe o meu Deus, o seu Deus. Não existe. Não existe diferença entre nós irmãos. Não existe também essa coisa de idolatria, às vezes a Jesus ou às vezes a alguns santos. O que ele quer trazer para nós é uma certa autonomia. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui na lição que Emmanuel traz para a gente compreender um pouquinho melhor. Emmanuel, então, ele traz esse trecho falando, pois o mesmo Pai vos ama, Jesus falando para nós. E aí ele fala, ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum, fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Então ele fala, olha, é importante a gente ter confiança. Às vezes a gente vai num local, é importante a gente confiar na palavra de alguém, Chico Xavier, né, que já tem uma caminhada bem distante, né, digamos assim, que já chegou num grau de iluminação encarnado, né, quando estava conosco, e nos trazendo tantas notícias, tanto aprendizado. Então existe essa questão da confiança e existe sim a questão da colaboração, mas o mesmo Pai dele é o seu Pai, é o nosso Pai. Ele não é diferente de nós. Então não coloque ele nesse lugar. Enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito do bem. O fato de você estar próximo, de você ter acesso a alguém que de repente toca o seu coração, pela forma como coloca a respeito de Deus, aquilo não faz da pessoa, não coloca ele num lugar diferente de nós. Aquilo não coloca ele no lugar de privilegiado. Mas os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. Então, Emmanuel, é isso que ele quer nos trazer. Cuidado. Não repute, não crie, não se conecte, não se coloque, não coloque o outro nesse lugar. Não crie um favoritismo pernicioso. Não idolatre, ainda que às vezes a gente nem perceba que a gente está fazendo isso. Mas às vezes aquela pessoa, a gente reputa, a gente cria uma expectativa e ela fala coisas, né, que tocam o nosso coração. Enfim, é uma pessoa que está com uma caminhada, às vezes, mais desenvolvida, a gente entende e sente dessa forma. Mas o fato disso existir não crie esse favoritismo pernicioso. Ele nos convoca, ele nos chama à razão. E se a gente lembrar, o próprio Espiritismo, ele veio estruturado dessa forma. Kardec era um homem muito inteligente da época dele, um cientista muito respeitado.
e que foi estudar os fenômenos espirituais que estavam acontecendo, e dada a sua reputação e todo aquele contexto da época, ele foi e trouxe para nós o Livro dos Espíritos, toda a codificação, do jeito que foi. Percebam que não existiu um favoritismo. Não foi uma pessoa que fez e falou. E Kardec ainda falava: questione, ouça, receba aquilo que está trazendo, mas questione. Fique atento às comunicações. Por que isso, gente? E por que Cristo está falando isso? E por que Emmanuel está reforçando isso? Por uma questão de responsabilidade. Ele está trazendo aqui para nós o seguinte: faça você o seu desenvolvimento espiritual. Se apoie, tenha sua rede de apoio, tenha as pessoas que você confia, tenha as pessoas, ouça a palavra dessas pessoas, aprenda, faça essa cooperação, mas cuidado com a forma como você se coloca e como você coloca o outro. A nossa postura é muito importante, porque isso pode trazer problemas sérios. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. E é engraçado porque às vezes a gente faz isso sem até perceber. Às vezes a gente acha que, por exemplo, dá até uma sensação de que Chico estava muito mais próximo de Deus e da espiritualidade superior do que a gente poderia ter acesso. É como se a gente terceirizasse, a gente precisasse de terceiros para a gente fazer o nosso crescimento espiritual. E é isso que Emmanuel nos convida a olhar, a observar e a não deixar acontecer. Quando eu idolatro alguém, quando eu idolatro até Cristo, que foi o nosso irmão, eu crio uma barreira, uma distância. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Porque a estátua, pelo menos, ela ainda está ali. Mas pensa o peso para aquele irmão. Quantos irmãos a gente já viu na seara espírita, às vezes tropeçarem? No mundo, não precisa ser só na seara espírita. Todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para evoluir. Nós temos o nosso lado humano em desenvolvimento, vulnerável. E é importante que a gente entre em contato com isso. E quando a gente entra nessa postura de idolatrar, de terceirizar, de colocar, nossa, mas aquela pessoa, nossa, mas o que ele falar, a gente nem questiona, como se a gente idolatrasse. Além de ser um peso para esse irmão, uma falta até de caridade, a gente contribuir de repente com o aspecto dele que precisa ser melhorado, a vaidade, não sei. Né? É importante a gente pensar nisso também. Nós estamos ajudando? Como que nós estamos lidando com o outro? E às vezes vem cobrança. Mas nossa, você, uma pessoa tão espiritualizada, autor de livro, presidente, sei lá do quê, com todo esse título, tropeçando dessa forma. Como assim? E vem julgamentos. E ele é um irmão tão humano quanto nós somos. Tem o seu pedacinho para caminhar, tem os seus aprendizados a serem feitos. Mas, além dessa situação, pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. Cada um de nós, como espírito imortal, tem a sua bagagem. Traz a sua bagagem de aprendizados.
Cada um de nós veio desenvolver várias coisas aqui. Cada um tem o seu propósito na vida. Cabe a nós buscarmos, sim, lugares, locais, aonde a gente possa ter uma rede de apoio, de conhecimento, de trocas, onde a gente possa melhorar, livros. Mas cuidado com a forma como você se relaciona com isso. Cuidado ao colocar Emmanuel como se ele tivesse num pedestal. É isso que ele mesmo traz. Não idolatre. Tenha os pés no chão. E isso para nós espíritas tem ainda questão de, às vezes, manifestações. Vamos questionar. Vamos buscar o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Vamos buscar estabelecer a nossa própria conexão com Deus, porque afinal de contas é isso, é sobre isso que Cristo deixou o exemplo, deixou o legado, para que a gente pudesse buscar, mas conforme o nosso coração, sem precisar de intermediários, sem precisar de terceiros. E por que isso também? Para que a gente não terceirizasse o nosso crescimento, o nosso entendimento, a nossa busca, aquilo que for dito para nós é aquilo e pronto. Cada um busque, se conecte com Deus e sinta a presença de Deus. Desenvolva a sua forma de se conectar com Deus. Amadureça. Crie a sua autonomia. Cristo fez isso. Cristo passou também pelo processo que nós passamos, mas muito lá atrás. E possivelmente, talvez fosse mais rápido, eu não sei, mas porque ele compreendeu a conexão, ele se conectou, ele buscou, ele criou a intenção de fazer essa caminhada espiritual, sem precisar terceirizar. E quando eu olho, quando eu crio alguma coisa assim, eu crio uma pessoa, eu idolatro, além de eu trazer essa circunstância para ela, eu crio essa imobilidade minha. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. Ou seja, o que em mim, se eu consigo me conectar com Deus, se eu busco isso, se eu busco o meu crescimento, se eu faço o meu processo, eu coloco essa intenção de amadurecer, de crescer, de buscar a palavra, de ir aumentando, ampliando, aprofundando a minha conexão com Deus, colocando a razão, os questionamentos, buscando as respostas, interagindo, mas sendo o Senhor da minha própria vida. Eu tenho condição, inclusive, de muitas vezes me colocar mais a serviço do que alguém que vai apenas receber. Eu consigo me ver como uma pessoa ativa. Eu consigo servir, passar adiante. E eu tenho uma conduta, um processo muito mais ativo e não passivo. E quando eu olho, por exemplo, para a vida de Jesus, que é isso que ele chamava e ele falava para os discípulos, o mesmo Pai que é meu Pai é Pai de vocês. Vocês precisam tomar isso nas mãos de vocês, porque ele sabia que ele ia embora. E vocês precisam tomar posse disso e deixar cada um da sua forma, porque cada discípulo, cada apóstolo era de um jeito, pescador, médico, cada um era de um jeito, iria manifestar da sua forma. Cristo trouxe isso para eles e traz para nós. Ele nos convida para que a gente possa sentir, para que a gente possa se conectar de uma forma individual,
para que a gente não terceirize isso, para que a gente sinta o chamado, aprenda inclusive a sentir isso em nosso coração, para que a gente seja luz, como filhos que nós somos de Deus, pequeninas luzes aonde nós estivermos. Que a gente sinta isso, que a gente não se esqueça disso. Aonde nós estivermos, independente de onde nós estivermos, que a gente assuma isso, assuma esse lugar, assuma a nossa espiritualidade, assuma a nossa intenção de fazer isso. Que a gente não se torne um ser de luz porque nós estamos no lugar XYZ ou na companhia XYZ. Não. É porque no nosso coração nós abraçamos a intenção e nós abraçamos o legado que Jesus deixou para nós. Nós buscamos Deus ativamente em nosso coração, em nossos pensamentos. Nós não precisamos terceirizar. E o próprio Cristo afirmou que o Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Às vezes acontece da gente, inclusive, achar que uma pessoa tem uma prece muito mais forte que a nossa. Às vezes acontece de a gente terceirizar um tratamento, alguma coisa, uma conexão, eu preciso ir lá, porque é lá que as coisas vão acontecer, lá que é um milagre, enfim. A gente tira, como se nós fôssemos tão distantes de Deus, como se nós nos colocássemos nesse lugar de distância. Mas muitas vezes nós que nos colocamos, e é isso que ele nos convida, saia desse lugar. Você não é diferente de irmãos que muitas vezes você coloca, reputa, né? Coloca uma certa idolatria no sentido de de admirar. Você pode aprender com ele, mas não coloque o peso sobre ele. Você vai se conectar com Deus através dele. Não! Busque você a sua conexão, desenvolva isso em você. Desenvolva a sua luz, tome posse disso, da sua conexão, do seu poder de contactar com Deus, de sentir Deus na sua vida, de sentir que esse lugar é seu, tão seu quanto daquela pessoa que você admira, tão seu quanto de Chico Xavier, Madre Teresa e outros tantos irmãos que a gente às vezes admira muito, porque o comportamento deles é muito distante, a abnegação deles foi muito maior, eles desenvolveram muitas coisas que nós ainda não desenvolvemos. E é sobre isso. Às vezes a gente olha, tem alguns livros que os espíritos trazem para nós, e às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu sou muito pequena, isso aqui vai demorar demais para eu chegar nesse lugar. Não, então a gente às vezes até se desestimula a fazer essa caminhada, esse crescimento. Então eu gosto de lembrar daquela de Saulo, na verdade, Paulo, apóstolo de Cristo, que foi Saulo durante um período de sua vida. E nesse período, quando ele foi Saulo, ele foi um combatente dos cristãos. Ele matava a pedrada, enfim. Ele era do exército. E muitas pessoas foram perseguidas por ele e ele acabou por conta da crença. E nessa mesma oportunidade da vida, da encarnação, ele teve a oportunidade de se conectar com Deus, com Jesus. Ele viu, foi tocado e ele se transformou em Paulo, um dos apóstolos mais abnegados de Cristo. E toda aquela força que ele tinha antes para perseguir, aquela característica que ele usava
como um bom soldado, um bom combatente, ele usou a favor da luz, porque ele tomou em si essa autonomia. Ele buscou, ele se conectou, ele foi se transformando, ainda que ele tivesse essa consciência tão pesada. Agora, por que isso é importante? Por que Jesus fala isso? E por que Emmanuel também fala isso? Exatamente para tirar esse lugar de distância que muitas vezes nós enxergamos. Como se nós fôssemos tão pequenos e isso tivesse quase impossível para nós. Isso aí é, sei lá, nem sei quantas encarnações nós vamos conseguir chegar próximo de alguma coisa. Perto, como Paulo. E é exatamente sobre isso. Tire isso. Tire essa crença de você. Tire essa barreira da sua vida. Não terceirize a sua conexão. Deus é Pai para todos nós. É o mesmo. É a nossa conexão, a nossa relação com Ele é que vai diferenciar. Essa é a diferença. Paulo se deixou tocar. Ele foi convencido. Aquilo mexeu no coração dele e ele usou aquela mesma força, uma máquina de combater. Ele se transformou num apóstolo da luz. E deixou o legado dele até hoje, cartas lindas, que nos inspiram, que nos tocam. Ele usou o último suspiro dele a favor dessa causa, porque ele sentiu a conexão. E com certeza, nós que temos, que acreditamos, né, como espíritos na imortalidade, diante de todas as coisas que Paulo fez numa mesma encarnação, será que ele já virou pura luz? Um espírito puro? Só porque ele se converteu na mesma encarnação, gente? Às vezes a gente não pensa. Mas pode ser que existam irmãos que estejam, às vezes, no anonimato, em processo de desenvolvimento, assim como nós. A gente não sabe se de repente Madre Teresa reencarnou. Paulo, quantas encarnações ele teve depois para trazer equilíbrio nas relações que foram, em tudo que ele fez, a gente não sabe. Mas quando a gente vê só um trecho da vida, a gente acha que aquilo é mágico, que aquilo não nos pertence. E que nós nunca, está muito distante, porque eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas dores, eu sei o quão pequena eu sou. Às vezes nem sei tanto, mas eu sei que eu sou muito pequenininho e estou muito longe. Aquela realidade é muito distante de mim. E é sobre isso. É sobre um pouquinho, um dia por vez, a gente se conectar com a nossa essência. Saber que nós estamos aqui para fazer um aprendizado, para nos transformarmos. Que nós somos espíritos de luz. Nós somos espíritos de luz, ainda que a nossa luzinha esteja pequenininha, que às vezes a gente nem acredite nela. Mas que a gente pode aumentar essa luz e ser luz aonde nós estivermos. Ainda que o local não seja convidativo, mas nós podemos assumir essa condição. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. E é isso que Emmanuel nos deixa. Vamos utilizar os nossos próprios pés, não vamos fazer do outro nosso porto seguro. Só o fato de estarmos próximos e ouvirmos a palavra e aquilo é o suficiente para nós nos conectarmos com Deus. Vamos buscar a nossa conexão de uma forma ativa no nosso dia a dia.
seja servindo, é importante desenvolvermos nossas bases íntimas. E é importante que a gente perceba essa postura, porque é uma postura passiva. Vamos nos enxergar o quanto que nós estamos ativos nesse nosso processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. A gente só recebe, a gente só lê, os espíritos passam, né? A gente fazem as psicografias, os médiuns, a gente vai lá, compra livro e lê e pronto. O que a gente está edificando em nossa alma? O que nós estamos deixando para nós e participando ativamente? Porque nós somos filhos do mesmo Pai, temos as mesmas características. E aqui eu coloco essa questão até de oportunidade de assistência fraterna. Às vezes, quando a gente tem essa oportunidade, ela é tão abençoada, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai lá ajudar o outro. Você vai prestar uma assistência para o outro. Se vocês tiverem possibilidade de, às vezes, ir em algum lugar, fazer uma assistência fraterna, no hospital, numa creche, no orfanato, enfim. Mas abram o coração. Vocês não vão lá para ajudar o outro. Vocês vão lá para ver, para sentir uma troca e para aprender. Meu Deus, como existem pessoas com força nesse mundo. Às vezes a gente acha que o outro, às vezes a gente trata até como coitado. Fala, nossa, coitado, não dava, meu Deus, tadinho. E a gente, olha, eu não conseguiria calçar o sapato dessa pessoa. Eu não conseguiria estar na pele, eu não conseguiria passar o que ela está passando. E você se sente desse tamaninho. Então você entende que nesses ambientes, às vezes a gente vai lá para aprender com a força do outro, a resiliência, a paciência, a maneira como ele se coloca. Se a gente for de coração aberto, se a gente for sem essa postura às vezes arrogante de eu sou maior, eu tenho para te dar. Não, vamos lá para fazer uma troca. Vamos lá para aprender com o outro. Vamos desenvolver algo em nós. A gente tem condições de aprender muito. E nós temos esse dever de seguir adiante com os nossos próprios pés para edificar em nosso espírito o nosso aprendizado, o nosso legado. Não em termos como se fosse uma prova, em termos de conhecimento mental, mas edificar mesmo dentro de nós, assim como Saulo foi tocado e se transformou em Paulo. Vamos dar espaço para isso acontecer do nosso jeito, da nossa forma. Né? Ele tinha uma missão, mas a gente pode ir abrindo o coração e percebendo a nossa transformação, dando espaço para essa transformação acontecer nas nossas vidas, no aqui e no agora. E não precisa ser santo, não precisa passar por processos que às vezes a gente lê, né, dos santos, nossa, minha vida é muito distante. Não, são pessoas, são nossos irmãos, que têm o mesmo Pai. E agora eu convido a gente a olhar para essa imagem para a gente poder fazer um tratamento. Eu convido para que a gente possa sentir e a gente possa aprender a fazer até orações diferentes. Isso aqui é uma oração, pode ser uma oração. É quando a gente se conecta, vamos perceber Deus nessa natureza, nesse sol. Vamos fechar os olhos e caminhar todos juntos. 1, 2, 3, sentindo essa areia. Vamos sentir como é que ela está, molhada. Vamos sentir a brisa do mar. Escutar as gaivotas ali, sentir esse sol nos abraçando. Vamos nos conectar com Deus. Sentindo a presença também dos nossos
mentores de luz, amigos espirituais, aqueles que a gente ama já estão do lado espiritual. Vamos convidá-lo também, fazendo uma grande roda e sentindo essa presença desses mentores. Vamos sentir também a presença de Cristo. E nesse momento, vamos entregar tudo aquilo que nos aflige, todas as perguntas que a gente ainda não tem resposta, todas as nossas dores, os nossos medos, aquela doença que a gente está lidando, os relacionamentos, as relações que a gente está com dificuldade. Vamos trazer tudo isso e colocar para ser tratado nesse cenário, com essa energia da água, do mar, das ondas, lavando cada um de nós, os pés de cada um. Vamos sentir um abraço bem acolhedor do nosso guia, do nosso protetor espiritual. Vamos retribuir esse abraço, abraçá-lo também, sentir o carinho, sentir esse amor que ele dedica, a paciência que ele tem conosco. Vamos agradecer, pedir para que durante a noite de hoje a gente possa se conectar novamente, que a gente possa passar por tratamentos, ou que a gente possa obter respostas daquilo que a gente procura. Nós vamos aproveitar essa energia. Pouco a pouco vamos voltando para sentir aqui o nosso corpo presente, a gente poder receber o passe ainda de olhos fechados. E vamos pensar nos nossos lares, nosso trabalho. Vamos soltar tudo aquilo que já não precisamos mais. Amado Mestre Jesus, rogamos novamente a sua presença doce, amorosa. Toca o nosso coração. Toque. Envolva os nossos pensamentos. Ajude-nos a ser melhor. Ajude-nos a sentir, mesmo tão pequeninos, que nós estamos no caminho. Guia nossos passos, Mestre amado. Traga-nos a cura que nós estamos buscando. Traga a cura de sentimentos que estão alojados em nosso coração, que a gente nem sequer lembrava, mas que arrastam muitas vezes, fazem o nosso corpo pesar, que fazem as nossas conexões com as pessoas serem pesadas. Ajude-nos a transformar essas conexões em laços de luz, liberando todo o nó que existe, toda corrente, que a gente possa liberar nesse momento. E que todos aqueles que estiverem conectados a nós possam receber também o seu abraço. E os que estejam conectados a eles também, numa rede infinita de luz. Todos vão recebendo esse abraço amoroso, acolhedor, esse olhar que transforma, que libera, que traz a cura, que desconecta,
e que nos mostra o caminho, um caminho de sermos melhores, sermos mais leves. Mostra-nos, Senhor, como sermos teus pequeninos, mas sermos luz. Ajude-nos a enxergar o nosso lado luminoso, ainda que nós tenhamos uma luz pequena. Mas mesmo uma luz pequena pode iluminar um ambiente escurecido. Que a gente possa manter essa conexão, que a gente possa se lembrar disso em nosso coração e que a gente possa caminhar com essa lembrança viva em nós. Amado Mestre, rogamos que possa abençoar nossos lares, todos que ali moram, transitam, que possa acolher irmãos que estejam necessitando de acolhimento, encarnados, desencarnados, que possa abençoar o ambiente de trabalho, trazendo muita paz, compreensão, leveza, que possa também abençoar hospitais, trazendo a paz ao corpo, ao espírito, à mente de cada um que ali está. Que a sua luz, Mestre Jesus, possa ser sentida em cada pedacinho do nosso planeta. Que a gente possa sentir o seu abraço amoroso, todos possam ser acolhidos, todos possam receber o olhar misericordioso e sentir essa transformação no coração. Vamos pensar em envolver também todas aquelas pessoas que a gente gostaria que recebesse, aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de lidar, que muitas vezes chamamos de adversários, ou não, pessoas que não são amigas, não são muito benquistas. Vamos colocar também, muitas vezes elas precisam de paz, paz na alma, paz no coração. E vamos envolvendo o nosso planeta todo numa luz azul, uma energia de paz. Cada pedaço desse nosso planeta recebe, nesse momento, essa energia maravilhosa. Todos são acolhidos, encarnados, desencarnados, todos os seres da criação, todos os nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, recebem nesse momento, em seus corações, essa certeza e essa paz infinita. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, que possa abençoar a nossa semana com muita luz, com muita compreensão, com muita paz, que possamos ser trabalhadores da sua luz, hoje e sempre. Fique conosco, Mestre, amado Jesus. Graças vos damos. Que assim seja.